Hoje, nós vamos conversar sobre o transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Se você não me conhece, eu sou a Rafa, sou psicóloga, e esse é mais um episódio da série Esclarecendo os Transtornos Mentais. Vocês pediram para que eu trouxesse sobre a bipolaridade, e eu vou tentar simplificar ao máximo, mas esse transtorno é um transtorno que tem muitas informações, muitos detalhes, tem muitos critérios diagnósticos, ele não é assim tão simples de resumir para vocês, então eu vou trazer da forma que eu conseguir, mas vai ser simplificado, vão ter informações, especificadores que eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar extremamente extenso e não é a minha intenção. A minha intenção é que vocês entendam um pouco mais sobre esse transtorno, como que ele funciona, quais são as principais características, e eu também vou ajudar vocês aqui a entender a diferença do tipo 1 e do tipo 2, porque a bipolaridade é um transtorno que a gente tem duas possibilidades de diagnóstico, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês essas diferenças. Basicamente, o que vai diferenciar o tipo 1 do tipo 2 é o episódio de mania, tá? No transtorno bipolar tipo 1, você vai ter episódio de mania, hipomania e também pode ter um quadro depressivo. Já no transtorno bipolar tipo 2, você não tem episódios de mania, você tem a hipomania e o quadro depressivo, tá? Aqui eu já aproveito para fazer um adendo que existem muitos diagnósticos errados, sim, errados, de depressão. Por quê? Porque o bipolar tipo 2, a diferenciação dele para depressão são os episódios de hipomania. Todo o resto do quadro é muito parecido. Então, existem muitas pessoas que recebem um diagnóstico de depressão, quando, na verdade, são bipolares, por conta dessa diferença, tá? E onde está a diferença da mania e da hipomania? Basicamente, na intensidade. Os sintomas, a forma como ele se apresenta é muito parecido, a mania e a hipomania. Mas a mania é mais intensa, todos os sintomas são mais intensos e ele também tem uma duração maior. Enquanto na hipomania você vai ter ali um critério de 4 dias corridos, na mania você tem um critério de 1 semana, preenchendo aqueles sintomas, né, acontecendo o quadro, tá? Então tem essa diferença da intensidade, da duração e também num episódio de mania a gente pode ter a presença da psicose, tá? Então no bipolar tipo 1 a gente pode ter a presença da psicose. O que é psicose? É parecido com o que a gente vê na esquizofrenia, delírio, alucinação, né, você estar fora da realidade. A gente pode ter isso também dentro da bipolaridade. Bipolaridade é um transtorno de humor, certo? Algumas pessoas confundem com borderline. Borderline é um transtorno de personalidade. A bipolaridade é um transtorno de humor, tá? Então, acho que aqui já fica um pouco mais claro as diferenças. Ah, Rafa, então quer dizer que o tipo 1, que é o que tem episódio de mania, a possibilidade de psicose, ela é mais grave, né, do que a 2? Não, né? A 2 não é mais leve por conta disso. Já foi sentido dessa forma, tá? Mas, inclusive, no próprio DSM se explica que não, né? Não é considerado uma condição mais leve que o transtorno bipolar tipo 1. Basicamente, ela não é mais grave ou mais forte uma que a outra por conta do episódio de mania, porque você tem muitas vezes uma pessoa com a bipolar tipo 2 com um quadro muito mais intenso na parte depressiva, e também ter mais recorrências dos episódios de hipomania, porque assim, um único episódio de hipomania faz você mudar o seu diagnóstico de depressão para bipolaridade. Um único episódio de mania faz você mudar o seu diagnóstico de bipolar tipo 2 para o tipo 1, tá? Só que é mais frequente a repetição do quadro dos episódios de hipomania e dos quadros depressivos no bipolar tipo 2 do que no tipo 1. Então, por isso, não tem essa de um ser mais leve que o outro. Os dois têm seus prejuízos, tá? Basicamente, essa é a diferenciação. Eu vou falar, resumidamente, para vocês aqui, alguns sintomas para vocês entenderem, porque daí, nessa parte de sintomas, é muito similar o tipo 1 e o tipo 2. Então, eu vou fazer de uma forma mais geral, porque acho que ficou claro aqui que a diferenciação maior tá no episódio de mania, né? Então, eu vou começar falando dos sintomas do episódio de mania, porque ele só tem no tipo 1, e aí depois eu falo do hipomaníaco e do depressivo, que aí tem nos dois tipos, tá bom? Então, o episódio de mania, ele é um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e um aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Percebem aqui? Duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Quando a gente vai ler sobre o episódio de hipomania, ele vai ter a mesma descrição, com a diferença de com duração mínima de 4 dias consecutivos e presentes na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, tem essa mudança na duração, e o episódio de mania também acrescenta que, ou com qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária. Ou seja, um episódio hipomaníaco não teria a necessidade de ser feita uma internação. Já num episódio maníaco, sim, por conta daquilo que eu falei pra vocês, que tem a diferença na intensidade dos sintomas, tá bom? Então, ali falando do episódio maníaco, durante o período da perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos sintomas
ou 4, se for um humor apenas irritável, estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual. Autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, mais loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando, né? Então, muito mais agitado, fala muito mais do que normalmente falaria. Uma fuga de ideias ou de experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, distrabilidade, né? Se distrai com muita facilidade. Aumento das atividades dirigidas a objetos, ou seja, socialmente, no trabalho, na escola ou até sexualmente. Uma agitação psicomotora, né, uma atividade sem propósito ali, não está dirigido a algo específico, né, mas está mais agitado. Um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Por exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, comprar compulsivamente, algumas indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos, tá? Então, a pessoa ela perde um pouco ali a noção da realidade, né, ela tem um pouco essa dificuldade de ponderar, de ter um bom senso das suas ações, tá? A perturbação do humor é suficiente grave a ponto de causar um prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional para necessitar de hospitalização a fim de prevenir um dano a si mesmo ou a outras pessoas que existem ali características psicóticas que eu falei lá no começo para vocês, né? Que daí é alucinação, delírio, essa coisa de estar fora da realidade. Alucinação visual e auditiva, a pessoa vê e ouve coisas, delírio é mental, ela cria cenários, cria situações que não existem na cabeça dela, tá? O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, né, medicamento ou qualquer outra coisa, ou alguma outra condição médica, ou seja, ele não está assim porque ele está sob efeito de algo, está assim por conta do transtorno, tá? É muito importante essa diferenciação, esse cuidado, essa atenção. Já no episódio hipomaníaco, gente, a gente vai ter as mesmas descrições, então assim, eu não vou ler novamente, porque é muito, muito, muito semelhante, mas a gente tem uma diferença na intensidade. Lembra que eu falei que o que diferencia é a intensidade e a duração? É isso, a gente vai ter a mesma descrição, com a diferença de que aqui você não vai ter a fala da possibilidade da psicose, tá? Você vai ter uma redução na intensidade, como eu falei, né, já algumas vezes aqui pra vocês, só pra ficar bem claro a diferença, que eu acho que é o que mais se confunde, né? Tipo, mas o que é maníaco, o que é hipomaníaco, qual que é mais grave, qual que não é? Então, é intensidade e duração de dias, que eu já falei lá no início pra vocês, 1 semana e 4 dias, tá? Então, não vou ler novamente, porque é repetir o que eu já falei, e a minha intenção aqui é ser breve com vocês. Então, esclarecido a parte de critérios e sintomas do episódio maníaco e hipomaníaco, a gente tem o episódio depressivo maior. Lembra que eu falei que acontece de receberem diagnósticos errados? Porque como o hipomaníaco não tem essa intensidade toda que o maníaco tem, né, o episódio maníaco, às vezes a pessoa passa por episódios hipomaníacos na vida dela e não se dá conta, não percebe. E aí leva para o profissional só o relato dos sintomas depressivos, tá? Então, quando a gente vai fazer a parte de leitura de critérios ali pro episódio depressivo maior, 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é humor deprimido, né? Ou a perda de interesse ou prazer, tá? Aqui a gente não inclui sintomas que sejam claramente atribuíveis a outras condições médicas. A gente precisa ter esse cuidado. Por isso, não façam autodiagnóstico, passem por uma avaliação clínica. A gente precisa do olhar clínico para fazer um diagnóstico certo, tá? Bipolaridade, gente, eu vou falar mais na frente na parte de tratamento, mas é um transtorno que é para a vida toda a parte de tratamento. Você não consegue uma remissão total dos sintomas e não fazer mais nenhum tipo de acompanhamento e tocar a vida, igual você conseguiria, por exemplo, num quadro leve de ansiedade, tá? Tem diferença aí. Então, muito, muito cuidado com isso. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato subjetivo. Sente-se triste, vazio ou sem esperança, ou por uma observação feita por outra pessoa. Parece mais choroso, tá? Em crianças e adolescentes pode ser um humor irritável aqui no lugar. Acentuada diminuição ou interesse, de interesse e prazer ali nas coisas, ou em quase todas as coisas e atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, tá? Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Pode tanto engordar quanto emagrecer sem ter esse propósito de fato. Insônia ou hipersônia quase diária, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, então ou fica muito agitado ou fica muito lento, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, né, que podem ser aí delirantes, porque essa parte de delírios pode aparecer num quadro, quando tiver num episódio depressivo também, tá, não só no episódio maníaco. Uma pessoa que tem bipolaridade tipo 1, que aí entra a parte de psicose, também essa possibilidade, ela pode apresentar a psicose tanto no episódio maníaco quanto no episódio depressivo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, sobre essas
essas junções aí de episódios para vocês entenderem um pouquinho mais frequência, mudança, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias. Percebam que precisa ter uma frequência muito alta aqui. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias. Tá? Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente sem ter um plano específico, ou uma tentativa de suicídio, ou um plano específico para cometer um suicídio, tá? Todos os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, certo? Então, vamos lá, algumas outras informações que eu acho legal aqui trazer para vocês. O episódio maníaco, lembra, episódio maníaco só no bipolar tipo 1. Ele deve provocar um prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou necessitar de hospitalização para prevenção de dano a si ou a outras pessoas. Gente, bipolaridade tem um índice alto de suicídio, certo? Então, bipolaridade é um transtorno que a gente precisa estar muito atento a essa questão, porque é um transtorno que tem um índice maior nesse aspecto, tá bom? É comum que os indivíduos não percebam que estão doentes ou necessitando de tratamento, tanto no episódio maníaco quanto no hipomaníaco. Mas mesmo no maníaco, com esse nível de intensidade, é muito comum, porque eles estão fora da realidade, lembra? Então, é comum que eles não percebam essas questões e sintomas. É mais fácil quem está de fora perceber, e por isso é muito importante o apoio, o suporte da família e de amigos nesse diagnóstico, tá? Porque muitas vezes eles não se percebem e aí são os familiares, são os amigos que levam para o profissional e que conseguem fazer um tratamento mais assertivo, tá? O humor, ele pode mudar. Lembra que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês a questão de oscilação? O humor, ele pode mudar rapidamente para raiva ou para depressão dentro desse episódio. Eles podem ocorrer sintomas depressivos durante um episódio maníaco e, quando presentes, durar momentos, horas ou, mais raramente, dias, tá? Aí você precisa dar uma olhada ali, a gente iria já, se durasse dias, a gente já iria avaliar a possibilidade de um especificador com características mistas. É bem comum isso em mulheres, né? Tem essa oscilação maior. Mas então, dentro de um episódio maníaco, ele pode apresentar um episódio depressivo, certo? Com essa alteração rápida e depois já volta, tá bom? Assim como ele pode ficar um bom tempo num episódio depressivo, ele pode ter ali momentos em que ele não... que é um intervalo entre os episódios, certo? O transtorno bipolar tipo 2, ele se caracteriza por um curso clínico de episódios de humor recorrentes, consistindo em um ou mais episódios depressivos maiores, tá? E pelo menos um episódio hipomaníaco, aquilo que eu comentei com vocês lá no início. Então, ele vai ter um quadro depressivo e se ele tiver um episódio hipomaníaco, ele já passa de depressão para bipolaridade tipo 2, tá? Acho que tá bem claro para vocês essa diferença, né? Mania, hipomania e depressivo, né? E aí, a gente tem várias características, vários especificadores, bem complexo, a gente tem que ter muito cuidado aqui também na parte, né, desse diagnóstico diferencial. Então, assim, não diagnosticar alguém com bipolaridade e ela tem depressão e vice-versa, e outros diagnósticos que a gente tem que cuidar para não fazer errado, né? Então, e é importante essa atenção, esse olhar, esse cuidado, porque o diagnóstico certo vai te direcionar para o tratamento certo, porque muda, tá? O curso do tratamento é diferente para cada transtorno. Existem suas similaridades, mas existem suas diferenças também, tá? Falando um pouquinho da parte do desenvolvimento e curso ali, antes da gente entrar no tratamento e fechar. Embora o transtorno bipolar tipo 2 possa começar no fim da adolescência e durante a fase adulta, a idade média de início é por volta dos 25 anos, o que é um pouco mais tarde em comparação ao transtorno bipolar tipo 1. O tipo 1 é por volta ali dos 18 anos a média, tá? E mais cedo em comparação ao transtorno depressivo maior. Então, a parte, né, o transtorno depressivo com a média do desenvolvimento e curso é um pouco mais tarde. Transtorno bipolar pode dar em criança? Pode sim, crianças podem ter transtorno de humor, mas muito, muito cuidado ao fazer um diagnóstico numa criança, porque você pode errar, tá? Embora muitas pessoas com transtorno bipolar tipo 2 voltem a um nível totalmente funcional entre os episódios de humor, pelo menos 15% continuam a ter alguma disfunção entre os episódios e 20% mudam diretamente para outro episódio de humor sem recuperação entre eles. Então, aquilo que eu falei, né, aqui das consequências, né, pode ir direto para pode ter um intervalo. Então, isso aí varia de cada caso clínico, tá bom? Vamos lá. A recuperação funcional está muito aquém da recuperação dos sintomas do transtorno bipolar tipo 2. É a mesma lógica para o tipo 1, tá, gente? Especialmente no que diz respeito à recuperação profissional, resultando em condição socialmente econômica mais baixa, apesar de níveis equivalentes de educação em comparação com a população em geral. Os indivíduos com transtorno bipolar têm desempenho inferior ao daqueles saudáveis em testes cognitivos, tá?
tá? Então, a gente tem aí vários prejuízos, né, sociais, no trabalho, nos relacionamentos, e infelizmente é um transtorno que pode afetar várias áreas da vida dessa pessoa, e por isso a gente precisa fazer um tratamento adequado. Tratamento psiquiátrico e psicológico, transtorno de bipolaridade, psiquiátrico e psicológico. Não tem a opção de não fazer um acompanhamento psiquiátrico no transtorno bipolar. Você precisa da parte medicamentosa junto para te ajudar a ter um controle desses quadros de humor, tá? E no tratamento psicológico você vai aprender a lidar com isso. Você vai entender melhor sobre o seu diagnóstico, você vai entender como funciona e você vai aprender a lidar com esse transtorno. Como que você lida com as alterações de humor, né? Os seus familiares podem receber instruções de como lidar caso você tenha algum episódio, né, de hipomania ou mania. Então, você vai aprender a ter, dentro do possível, né, um bom funcionamento social para ter o mínimo de prejuízos que você conseguir na sua vida, apesar do diagnóstico. Porque não é porque você recebeu um diagnóstico que você não tem como ter qualidade de vida. Uma coisa não é sinônimo da outra. É só fazer o tratamento adequado, que, consequentemente, com o tempo, você vai ter uma resposta sobre isso. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara aqui com vocês, explicar. É um transtorno um pouco mais complexo, mais longo, né, eu tentei resumir ao máximo, tentei ser o mais didática possível. Falei várias vezes ali sobre as principais diferenças para ficar bem claro para vocês, mas ainda assim, caso eu não tenha conseguido me expressar aqui da melhor forma ou tenha algo que eu não respondi e vocês gostariam de saber, deixem aqui a pergunta que eu respondo, tá bom? Semana que vem a gente vai conversar sobre borderline, que é um transtorno que vocês também me pediram por aqui. Nas 2 redes vocês me pediram sobre isso. Então, se você quer saber sobre esse transtorno também, já fica aqui de olho, que será o nosso próximo episódio. Até mais!